conectados! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu quero falar aqui com vocês sobre um assunto um pouco longo. Então, se você tem interesse de saber um pouco mais desse assunto, como você já deu para perceber, eu vou estar falando de como eu me livrei da depressão. Eu estou aqui com a minha Bíblia, né? E eu vou estar falando um pouco sobre a minha história, de como eu entrei em depressão, como passei por isso e como foi que eu me livrei da depressão. O que é que aconteceu nesse tempo, nesse período. Eu vou contar em detalhes aqui. Então esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas se você tem interesse nesse assunto, independente se vai ser uma ou duas pessoas que vai estar assistindo, ou muito mais do que isso, eu não sei. Mas se você tem interesse nesse assunto, já passou por isso, ou quer saber um pouco mais a respeito, ou está passando por isso, fica ligado aqui comigo, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito, beleza? Falar da depressão que aconteceu na minha vida é falar de uma das fases mais difíceis na minha vida. E eu lembro que foi em 2019. Em 2019 eu trabalhava de Uber, de carro, e nesse período eu estava endividado, estava muito cheio de ponto de interrogação na minha vida num todo. Tipo, em várias áreas da minha vida eu lembro que eu estava com pontos de interrogação. Aonde eu estou, para onde eu vou, o que eu venho fazendo, o que eu não venho fazendo, será que eu estou no caminho certo? E eu estava cheio de conflitos internos. Agora eu quero deixar um ponto, um parêntese bem grande aqui, que é o seguinte: não é porque você não está passando por problema nenhum que você nunca vai passar por uma depressão. Na verdade, a depressão, em alguns casos, tem um ponto de partida, tem uma chave, sabe? Uma chave negativa dentro da gente que destrava esse momento muito ruim, que é o momento que a gente vive uma vida depressiva, melancólica. Mas nem sempre a depressão tem uma resposta lógica. Nem sempre a depressão ela vem por resultados ruins da nossa vida. Às vezes a sua vida está boa, às vezes você está com dinheiro no bolso, e mesmo assim, sem lógica nenhuma, sem base nenhuma, você acaba pegando depressão. Foi o caso do Whindersson Nunes, todo mundo sabe, saiu até nos noticiários que ele teve depressão, e ele, um cara famoso, rico, né, um cara que cresceu na vida, cresceu no YouTube aqui, e mesmo assim ele teve depressão. Ou seja, não é porque suas coisas estão ruins que você também vai pegar depressão. E também não é porque está tudo bem que você não vai deixar de pegar. O que eu estou querendo dizer é que não depende das circunstâncias. É uma doença do século. A sociedade, o mundo, as pessoas estão doentes. E uma das doenças que mais se destaca é as doenças emocionais, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Eu não tive síndrome do pânico, mas eu tive crise de ansiedade. Em outra oportunidade eu vou gravar um vídeo sobre isso. Mas sobre depressão, é uma das coisas que está em alta. E o meu foi muito intenso porque eu tentei cometer suicídio. Então, em 2019, voltando para você entender, eu passei por isso. Foi aos poucos, mas aos poucos em meses. Em poucos meses, eu fui decaindo. Eu comecei a dormir no horário errado. E para muitos, a depressão, na verdade, te dá sono. No meu caso, eu tinha muito sono, mas eu não conseguia dormir, porque eu estava tão perturbado e tão incomodado com vários pensamentos malignos mesmo, ruins, que eu não conseguia ter paz, eu não conseguia dormir. E aí eu ia trabalhar e eu quase ia batendo o carro, porque eu estava recebendo os clientes só no piloto automático, sabe? Só indo mesmo, só estava indo. E aí foi horrível. Comecei a ficar muito triste, nada me alegrava. Nessa época, eu estava me relacionando com uma pessoa que o relacionamento estava indo de mal a pior. A pessoa que eu estava não tinha como me dar suporte e não tinha como. Eu também não estava me dando suporte, porque eu mesmo não estava mais querendo ir para a igreja, tinha me afastado de Deus e tudo piorou bastante. E eu quero aqui falar um pouco de como eu saí disso. Como eu saí da depressão. Eu quero dizer para você, eu não sei o motivo da sua depressão. Quem sabe você que está me assistindo aqui já teve
ou está passando por um momento depressivo. Quem sabe você chora quando vai tomar banho, quem sabe você tem vontade de morrer, quem sabe você não vê mais alegria em nada. E uma das coisas que acontecia comigo era a solidão. Eu me sentia muito só, me sentia muito sozinho, muito solitário, e no cair do dia, quando o sol estava começando a ir embora, a se pôr, e a noite vinha chegando, começava a ficar meio que desesperado, porque na minha cabeça, meu Deus, mais um dia que está indo embora, e a minha vida está nessa desgraça. Eu com conta, meu relacionamento não está legal, que eu tinha com a pessoa, e na igreja eu me afastei de Deus, ou seja, todas as áreas da minha vida ficou ruim depois que eu comecei a ter esses sintomas de depressão. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, tá bom? Deus usa a medicina. Então, quem sabe, o Senhor vai te curar através da medicina. Não deixa de ser Deus. No meu caso, quando eu estava passando por isso, eu não optei de ir no médico, mas por falta de me importar comigo mesmo. Eu não estava nem aí para nada. Eu não fui no médico. Mas pela misericórdia de Deus, ele me resgatou. Mas Deus usa a medicina, tá, gente? Então, se você tem uma direção do seu pastor, principalmente de ir no médico, mesmo sem a direção do pastor, é uma coisa assim que é questão de saúde. Tá doente? Vai no médico. Então vá no médico, se consulte, fale, explique a sua situação, e se for preciso, tome remédio, e isso vai te ajudar, é muito importante. No meu caso, eu não tomei remédio, não tomei, mas se eu tivesse tomado, com certeza teria me ajudado a sair mais rápido dessa situação. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara, tá? Para todo mundo aqui, ó, preste atenção. Se você tomar remédio, mas também não buscar a pessoa do Espírito Santo para sair dessa situação, vai resolver a sua depressão só entre partes. Porque existe o lado espiritual também. Quando a gente trata a depressão apenas como um sintoma, uma doença, só como uma doença, isso é muito ruim. Porque a depressão é uma porta para Satanás entrar. Satanás, ele ama tristeza e medo. E depressão, ela traz essas duas coisas. Ela deixa aflorado o sentimento da tristeza e do medo na vida de uma pessoa. Então, se você está depressivo, por favor, preste atenção nisso aqui. Você vai no médico? Vai no médico. Vai tomar remédio? Vai tomar remédio. Mas lembre-se, se você não se agarrar, não abraçar, beijar, cheirar, engolir esse livro, lendo e meditando nele, você vai se afogar. Você precisa entender que a pessoa do Espírito Santo é o remédio número 1 para você ser sarado da depressão. E lembre-se, eu estou falando isso aqui, mas eu tinha me afastado da igreja. Mas aí, num momento terrível, eu estava numa avenida e eu decidi cometer suicídio. Eu já estava chorando muito, muito ruim. Eu estou resumindo aqui, tá? Eu já estava muito ruim, muito mal. Eu decidi, olha, vou me jogar daqui. Eu vou jogar esse carro aqui pela ladeira. E eu estava assim no carro e na hora que eu ia fazer assim, tinha uma ladeira do meu lado. Então, se eu puxasse para a minha esquerda, né, eu iria cair muito fundo e com certeza não escapar. Não tinha ninguém no carro, só tinha eu. Eu estava numa estrada escura, eu estava voltando de viagem. Eu tinha feito uma viagem. E aí isso foi um momento muito terrível, mas o Senhor, o Espírito Santo, entrou naquele carro e falou no meu ouvido assim: você não vai morrer. Não é assim que a sua vida vai acabar. Pare esse carro agora. Quando ele mandou parar o carro, eu parei o carro, chorei muito. E ali começou um processo demorado, um processo sofrido, um processo que muitas vezes eu disse, não, eu nunca vou ser sarado disso, isso é mentira, depressão é uma coisa muito forte, nunca vai embora, fica para sempre. E começou a ficar duvidando das coisas, mas mesmo duvidando, nesse processo, o Espírito Santo me salvou e aos poucos, repito, aos poucos, viu? Não foi de uma noite para o dia, eu fui sarado da depressão, sim. E eu estou aqui como testemunha para dizer para você que quem sabe está depressivo e pensando em cometer suicídio. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, o Espírito Santo te ama,
Jesus ama você e tem mais. Lembre-se, foi uma coisa que eu lembrei. Se você cometer suicídio, você vai para o inferno. A Bíblia deixa muito claro que o único que pode tirar a vida é Deus. Se você tirar a sua própria vida, você está cometendo um pecado contra o seu próprio corpo, contra a sua própria vida, e isso é um pecado que não tem jeito. Você vai morrer e vai para o inferno. Essa é a verdade. Então, por favor, não faça isso com você. Jesus te ama, Ele tem um plano na sua vida, e eu tenho certeza que você vai sair dessa. O Espírito Santo está aqui, inclusive, através desse vídeo, para te dizer, não é o fim, é apenas uma etapa. Olhe lá na frente, tudo que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós. Hoje você pode estar depressivo, mas amanhã você vai ser um canal onde você vai ser um transmissor, onde muitos vão ser tocados, ungidos e libertos através do seu testemunho. Assim como esse é o meu testemunho, você também vai ter o seu. Tá bom? Então foi isso, passei por tudo isso, fiquei depressivo durante muito tempo, o Senhor me libertou, e hoje, em 2022, eu tenho pregado para jovens, principalmente aqui através do canal no YouTube, e eu sei que isso, nem que seja uma, duas pessoas, vai ser uma bênção para alcançar a sua vida. Tá bom? Eu só peço, por favor, preste atenção, uma chave de sabedoria muito importante para você que está nesse momento depressivo, principalmente. Se você está com depressão ou está passando por algum tipo de problema, às vezes é uma decepção amorosa, às vezes é um fim de um relacionamento, às vezes é o fim de uma etapa na sua vida, às vezes é seus pais que estão separados, às vezes é você com seus pontos de interrogação, às vezes é falta de dinheiro, porque a dificuldade financeira às vezes deixa a gente muito triste, e você às vezes olha o feed do Instagram, na sua cabeça todo mundo está bem, só você que está mal, então isso pode te abalar, enfim, são vários meios ruins que pode acontecer isso. Cara, lembre de uma coisa, por favor, quando as coisas estiverem ruins, não chegou o fim, é apenas uma etapa. Se você está vivendo um momento de luto, quem sabe a perca de um parente, se permita chorar. Chore tudo que tiver de chorar, sofra tudo que tiver de sofrer. Chore mesmo, viva o luto. Não fique evitando. Não, viva, abrace a tristeza no sentido do seguinte. Hoje eu estou abraçando a tristeza, mas é um abraço de despedida. Eu estou dando tchau para a tristeza. Tristeza, eu te abracei, eu vivi o luto, eu estou passando por esse momento, mas agora chegou a tua hora de ir embora, que eu preciso seguir meu rumo. Então, por favor, é uma chave de sabedoria muito profunda, que é muito importante. Viva o luto, entendeu? Chore, sofra, mas vai passar. Tenha na consciência que não é para você chorar, para ficar chorando a vida inteira. Ah, meu filho, até eu morrer. Não, meu filho. É um tempo. Quando esse tempo passar, deixa a tristeza ir embora, seguir o rumo dela e você segue o seu. Tá bom? Eu quero deixar uma passagem aqui, muito importante, para finalizar. Que está em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Jesus é a esperança. Jesus veio para nos trazer paz. Jesus sofreu para que eu e você não precisasse sofrer. Ah, Lucas, mas eu estou sofrendo. Mas a gente coloca o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia, o nosso luto em Jesus. Jesus é a nossa esperança. Então começa a colocar na tua cabeça, na sua mente, na hora que a tristeza bater, na hora que a angústia começar a apertar o peito e te deixar muitas vezes até sem ar, como eu ficava muitas vezes sem ar, chorando, com dor no peito, com angústia. Lembre-se, Jesus sentiu tudo, sofreu tudo e morreu. Da pior maneira que poderia acontecer com a vida de um ser humano, Jesus sofreu tudo isso para que eu e você pudesse ter esperança. A esperança é Jesus. Jesus veio para nos trazer paz, Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então eu profetizo na sua vida uma vida abundante em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo está aqui comigo, mas ele também está aí com você. Não se sinta só, Jesus te ama. Fica na paz e seja sempre conectado em Cristo.